Olá a todos, espero que todos estejam bem. Estamos novamente com conteúdo de língua portuguesa para os nonos anos, dessa vez o oitavo e último bloco. Se você não acompanhou nenhuma aula, essa aula só vai fazer sentido se você vier desde o início das videoaulas para acompanhar o conteúdo, tá? Então, se você tem acompanhado, parabéns por ter chegado até aqui e continue até o final do vídeo para que esse conteúdo fique ainda mais fácil para você estudar e para que você vá até o aplicativo e faça os exercícios da melhor maneira possível, tá bom? Então, vamos ao que interessa. Qual é o conteúdo dessa videoaula hoje? Eu quero que vocês observem os seguintes aspectos que nós vamos abordar. As orações subordinadas adjetivas, falamos dela pormenorizadamente no último vídeo, então volta ao último vídeo, assiste para fazer mais sentido. As orações subordinadas substantivas e adverbiais. É o conteúdo mais específico que nós vamos abordar aqui na aula de hoje, tá bom? Bem, se você souber a função de adjetivo, que nesse caso é qualificar, determinar um nome, um substantivo, você vai conseguir se sair muito bem nas orações adjetivas, porque as orações adjetivas, elas exercem a função de um adjetivo na oração, tá? Então, entendendo qual é a função de um adjetivo, você vai conseguir compreender bem a função da oração subordinada adjetiva. Eu trouxe aqui como exemplo, pessoal, o seguinte: admiro os alunos estudiosos. Estudiosos está qualificando o nome alunos, né? Logo, estudiosos é o adjetivo. Que estudam, então, nesse caso, terá a função de adjetivo. Toda essa oração vai exercer influenciar, vamos dizer assim, qualificar também o substantivo alunos. Então, que estudam é uma oração subordinada adjetiva também. Ok? Então, vamos continuar. Bem, indo agora para as orações subordinadas adverbiais, eu quero que vocês saibam que a função de advérbio é justamente trazer a circunstância da ação verbal. Então, em relação à ação que está sendo colocada na oração principal, a oração subordinada adverbial vai circunstanciar. E que circunstâncias são essas? De causa, de consequência, de condição, de concessão. A partir do significado, do sentido daquela condição, em relação à oração principal, é que vai ser o nome da oração subordinada. Para que fique claro, eu trouxe aqui o correspondente para cada tipo de circunstância, nós temos um tipo diferente de oração subordinada adverbial. Tem, se for a consequência, a circunstância, melhor dizendo, de causa, vai ser causal. Se for a circunstância de consequência, vai ser consecutiva. Se for a circunstância de condição, vai ser condicional. Se for a circunstância de concessão, concessiva e assim por diante. O que eu sempre falo é que você pode até decorar, mas você tem que entender primeiro a função de cada uma delas para que aquilo faça mais sentido para você, tá bom? A primeira delas, a subordinada adverbial causal. Qual é a ideia que essa oração vai exercer? A oração vai exercer a ideia, o sentido de causa em relação à oração principal. Eu vou direto aqui para o exemplo para que vocês entendam. A cidade foi alagada porque o rio transbordou. O fato do rio transbordar foi a causa, o motivo pelo qual a cidade foi alagada, tá? Não fomos à loja, pois estava chovendo muito. Chover muito é a razão, é o motivo pelo qual a gente não foi à loja, né? Porque estava com febre, ele não foi à escola. O fato de ter ficado com febre fez com que ele não fosse à escola. Então, essa é a causa, tá? Em relação à consequência, que ele não foi à escola. Sempre que vocês estiverem diante dessas locuções conjuntivas ou dessas conjunções, desses conectivos, como vocês queiram chamar, vocês vão estar frequentemente diante de uma oração causal. Observem, eu vou falar isso mais adiante, que algumas conjunções vão ser recorrentes em diferentes tipos de oração adverbial. Então, podem até decorar, mas tendo cuidado que em determinados momentos, a partir do contexto, do sentido da frase, vai
alterar e bastante os sentidos que estão sendo colocados na frase, tá bom? Ok? Então, essas são as conjunções e aqui são os tipos de oração que a gente tem, tá? Vamos para o próximo. Uma oração subordinada adverbial consecutiva. Ao contrário da causal, a consecutiva vai trazer a consequência, né? E essa consequência vai ser expressa pela oração subordinada, no caso, que vai ser iniciada pela conjunção específica, tá? Então, quais são as conjunções? Tanto que, tal que, tamanho que, de forma que, de modo que. Olha aqui os exemplos para ficar mais claro. Ó. O rio transbordou tanto que a cidade foi alagada. A consequência, né, é que a cidade fosse alagada. A mãe estava tão nervosa que mal conseguia falar. Ela mal conseguia falar, é a consequência do fato dela estar nervosa. Eles estudam bastante, de forma que conseguirão atingir os objetivos. O conseguir atingir os objetivos é a consequência em relação ao fato de eles estudarem bastante. Então, a mesma coisa. A oração subordinada, aquela iniciada pelo conectivo, né? Pela locução conjuntiva, vai ser a consequência em relação à oração principal. Ok? Vamos adiante, que são muitas orações adverbiais, tá certo? Vamos para o próximo aqui. Bem, nós também temos as orações adverbiais condicionais. O que é que ela vai expressar? Ela vai expressar uma condição. Quais são os conectivos? Se, caso, sem que, a menos que, a não ser que, uma vez que. Esse sentido de condição vai estar bem expresso na oração. Deixe um recado se você. A condição para você deixar um recado é se você não me encontrar em casa. Se eu tiver um tempo livre, irei à praia. A condição de eu ir à praia é ter um tempo livre. Então, o que vai ser o sentido vai ser expresso justamente pela oração subordinada, tá bom? Mais um tipo de oração, a concessiva. O nome é estranho, mas eu quero que vocês entendam que a concessiva vai trazer uma espécie de exceção, sabe? Tudo está caminhando por esse lado, mas a concessiva vai ser o contrário. Bom, vou explicar melhor. Olha só. A ideia da concessiva é uma ideia contrária àquilo que está sendo expresso na oração principal. Vamos lá. Embora tivesse chovido muito, fomos à praia. A gente só vai à praia quando não chove. A lógica é essa. Mas, ao contrário disso, nós fomos. Então, é concessão, uma exceção, é algo contrário àquilo que está sendo expresso. Por mais que a mãe pedisse, eles não obedeceram. Quando a mãe pede, os filhos obedecem. Mas nesse caso aqui houve uma concessão, houve uma ideia contrária àquilo que está sendo expresso. Apesar de gostar de doce, não podia comer açúcar. Eu gosto de comer açúcar, eu gosto de doce, mas apesar disso eu não posso. Então, a concessão, tá? Então, essa ideia está sendo expressa pela oração que se inicia pela conjunção, tá? Conformativa. O nome sugere uma conformidade. Então, olha como é simples. Ela pode ser, geralmente, ela é iniciada com a conjunção conforme, como o nome está sugerindo, né? Também pode ser iniciada com segundo, como consoante. Ela vai dar a ideia de conformidade, né? De estar de acordo com alguma coisa ou com aquilo que está sendo expresso na oração principal. Tudo ocorreu conforme era esperado. Segundo o relato dos alunos, conforme o relato dos alunos, o aplicativo é bem intuitivo. Se você conseguir substituir a conjunção pela palavra conforme, é uma conformativa, tá bom? A oração adverbial final vai trazer uma ideia de finalidade, né? Uma ideia de objetivo. O objetivo para aquilo, a finalidade para aquilo, está sendo expresso na oração subordinada, tá? Olha o exemplo. Sentei-me na primeira fila para quê? Com a finalidade de quê? Com o objetivo de que eu pudesse ver melhor. Eu estudava muito a fim de passar de ano. A fim de que eu passasse de ano. Para quê? Com o objetivo de quê? Estamos aqui para estudar, com a finalidade de estudar. Temporal, a ideia
como o nome está sugerindo, de tempo. Então, o tempo do quê? Da ação que ocorreu na oração principal. Mal instalaram a internet, ela começou a dar defeito. Né? Quando instalaram a internet, o tempo que instalaram a internet, né? Eu me sinto segura assim que fecho a porta. Então, no momento em que eu fecho a porta, olha a ideia de tempo sendo expressa aí. Quando eu cheguei em casa, faltou luz. No momento em que eu cheguei em casa. Então, a ideia de tempo está sendo expressa nessa oração, que é iniciada pelas seguintes conjunções: quando, enquanto, assim que, mal que, desde que, depois que. Se você tiver uma ideia das conjunções que estão sendo colocadas ali, mais fácil você consegue identificar as orações, tá? A oração subordinada adverbial comparativa. Há uma ideia bem expressa de comparação, tá? E essa comparação pode ser para mais, para menos, igual. Então, mais que, menos que, melhor que, tanto que. Agora, uma coisa que vocês precisam ter bastante atenção. Vocês podem até decorar os conectivos, mas muitos deles vão se repetir em diferentes contextos e em diferentes tipos de oração adverbial. Quer ver um exemplo? O exemplo do como. Temos aqui 3 orações. Eu vou descrever e a gente vai poder identificar pelo sentido que elas trazem no contexto. Agora, a dica que eu sempre dou: tenta trocar aquela conjunção por uma outra conjunção. E aí vamos ver se esse sentido vai permanecer ou não. Vamos para os exemplos que vai ficar mais claro. Ele trabalha como pai. Ele trabalha conforme o pai? Ele trabalha porque o pai? Ou ele trabalha tal qual o pai? Tal qual o pai. Então, nós temos aí uma comparação, beleza? Segunda oração. Como me disseram, as aulas começarão em janeiro. Conforme me disseram, porque me disseram, ou igual me disseram, tal qual me disseram, conforme me disseram, segundo me disseram. Aí nós temos uma oração adverbial, então, conformativa, tá? Agora, como choveu muito, o passeio foi suspenso. Segundo choveu muito ou porque choveu muito? A razão, a causa do passeio ser suspenso é justamente ter chovido muito, tá certo? Então, é só uma dica que vocês têm que ter em mente, uma noção de que, por mais que vocês decorem aquela lista de conectivos, alguns conectivos vão se repetir em diferentes orações, tá bom? Alguns exemplos para que isso se torne um pouquinho mais claro. Você será aprovado porque estudou muito. A causa de você ser aprovado é o fato de você ter estudado muito, né? Então, a causal. Eu me comportei tão bem, aqui, olha só. Eu me comportei tão bem que pude passear no parque, né? Eu vou passear no parque, então, no caso, o comportamento, meu comportamento, foi o motivo pelo qual eu passei no parque. Então, aqui nós temos uma consequência, né? Também, foi tão bem que eu pude, a consequência de eu ter me comportado bem é passear no parque, tá? Caso necessite de maiores informações, envie o e-mail. Caso, se você necessitar, o que nós temos aqui então é uma condição. A condição para que você me mande e-mail é necessitar de maiores informações. Agora que você já sabe do que se trata as orações adjetivas e adverbiais, vamos falar das orações substantivas. A lógica é a mesma, ele vai obedecer a mesma lógica, que é o quê? Que, se você sabe qual é a função do substantivo, você vai automaticamente saber quais são as funções daquelas orações que representam o próprio substantivo, tá bom? Então, vamos lá. As orações subordinadas substantivas podem ser, são 6 ao todo, mas eu vou começar aqui pela oração subjetiva. Vai exercer a função de sujeito. Então, nesse caso aqui, é óbvio que todos seremos aprovados. O que é óbvio? Que todos seremos aprovados. Se eu puder trocar toda essa oração pelo pronome isto, vamos trocar por isto. Vamos lá. Se eu puder trocar pelo pronome isto, é óbvio isto é óbvio, né? Isto é o sujeito da oração. A mesma coisa que você tem, por exemplo, é necessário que você acorde cedo. O que é necessário? É necessário isto é necessário. Então, nós temos toda uma oração
representando um sujeito com a função de sujeito. Daí o nome subjetiva, tá? Agora, temos também a oração objetiva direta. Ela vai ser caracterizada pelo fato dela complementar um verbo transitivo direto. Daí vocês têm a necessidade de saber o que é um objeto direto e o que é um verbo transitivo direto, tá bom? Então, olha o exemplo aqui. Dizem que a vacina está quase pronta. Dizem isto. Dizem o quê? Que a vacina está quase pronta. Dizer é um verbo transitivo direto. Pede um objeto direto. Pede um complemento verbal que seja direto, ou seja, sem uso de preposição. Então, dizem isto. Então, dizem que a vacina está quase pronta. Que a vacina está quase pronta. É uma oração que tem a função de objeto direto. Daí o nome objetiva direta. A dica é sempre trocar toda oração por isto. Se você conseguir trocar toda oração por isto, tem a possibilidade de ser um substantivo, tá? Uma oração substantiva. Assim como há orações que substituem objetos diretos, há orações que têm a função de objetos indiretos, que são aqueles que complementam a ação verbal cujo verbo seja transitivo indireto. Eles vão pedir um complemento que seja iniciado por preposição. Sabe quando você trocou na oração objetiva direta toda a oração por isto? Aqui você também vai poder trocar, só que ao invés de isto, vai ser o isto mais preposição. Então, disto, nisto, a isto, para isto, tá bom? Então, o professor gosta de que os alunos se esforcem. O professor gosta disto. Disto seria objeto indireto. Logo, então, toda essa oração ela vai ter a função de objeto indireto. Tá certo? Ok? Vamos para as próximas 3 funções do substantivo. Bem, a oração subordinada substantiva ainda pode ser completiva nominal, predicativa e apositiva. Se exercer a função de complemento nominal, logo vai ser completiva nominal. Professora, como é que eu vou identificar? Primeiro, o nome da oração principal, né? O nome que termina a oração principal. Ela vai precisar de um complemento, então ela é uma completiva nominal. Como é que a gente vai identificar? Por exemplo, eu tenho certeza de que passaremos na ETEC. Certeza é um nome, é um substantivo. Vai pedir um complemento. Quando você fala, tenho certeza. Certeza de quê? Né? Ele pede um complemento nominal. Nesse caso, se o que estiver complementando esse nome for uma oração inteira, logo será uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, tá bom? Então, vou marcar aqui para que vocês tenham isso mais em mente, ó. Toda essa oração aqui, ó, que é iniciada por uma preposição, ela vai ser, nesse caso, por estar complementando o nome, completiva nominal. Professora, então, se tiver uma preposição, ela só pode ser 2 coisas nesse caso. Pode ser objetiva indireta ou completiva nominal. Exatamente. Se estiver complementando o nome, completiva nominal. Se estiver complementando um verbo que peça preposição, então, objetiva indireta, tá bom? Predicativa. Eu costumo dizer que a oração subordinada substantiva subjetiva e predicativa são aquelas que você bateu o olho e identificou. Elas têm meio que uma fórmula meio pronta, assim, na mente de vocês. Vocês têm que chegar na prova já sabendo. Se aparecer uma predicativa, você já tem que passar direto, tá? Porque vocês já vão saber automaticamente do que se trata. Eu estou me referindo a essa fórmula: sujeito, verbo de ligação e a oração subordinada substantiva predicativa. Por quê? Ela vai ter a função de predicativo do sujeito. Então, se você tem você já sabe do que se trata disso, porque você foi lá naquelas nossas videoaulas anteriores e verificou os tipos diferentes de predicado, lembra? Então, aqui você tem claramente um sujeito, um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Esse verbo de ligação, finalizando a oração principal, ele vai pedir um predicativo do sujeito, logo vai pedir uma oração subordinada substantiva predicativa. Olha aqui, quais são os verbos de ligação? Ser, estar, permanecer e ficar, tá bom? Olha essa frase que eu trouxe como exemplo. A certeza é que você virá. Que você virá é uma oração subordinada substantiva cuja função é predicativo do sujeito.
Aqui você tem certeza como sujeito, é o verbo de ligação, e no final você tem um predicativo do sujeito, tá bom? Aqui também tá fácil, tá? Apositiva exerce a função de aposto. O que é um aposto? É um termo que vai ampliar, esclarecer, desenvolver o substantivo que lhe antecede, o termo que lhe antecede. Exemplo, temos um só desejo, 2 pontos, que passaremos na ETEC. Que passaremos na ETEC está melhor dizendo, esclarecendo, ampliando, especificando o meu desejo, que é passar na ETEC. Então, aqui, ó, que passaremos na ETEC é o aposto de desejo, nesse caso. Tudo isso daqui está sendo referenciado a partir da oração apositiva, tá bom? Vamos lá. Eu trouxe aqui um exercício para a gente fazer. Eu espero que você pause esse vídeo, tenta fazer sozinho esse exercício, depois você volta para a explicação. Vamos lá? Primeiro, é necessário que você volte. É necessário isto. Isto, nesse caso, é um sujeito, né? Vai estar sendo possível trocar por isto, então, nesse caso, toda essa oração vai ter a função de substantivo. Logo, aqui é um sujeito dessa oração, é uma oração subordinada substantiva. Então, aqui é que número 2, tá? As crianças que têm contato com a natureza são mais calmas. Que tem contato com a natureza está qualificando crianças. Se está qualificando, logo é um adjetivo, tá bom? Então, 3. Oração subordinada adjetiva, tá bom? Você ganhará um brinquedo novo porque foi um bom aluno. A circunstância de ganhar um brinquedo novo, a causa, melhor dizendo, né, de ganhar um brinquedo novo, é justamente o fato de você ter sido um bom garoto. Se está trazendo a noção de circunstância, então é adverbial. Então, aqui é tá? Ela é uma das pessoas que mais colaboram com a empresa. Ela é uma das pessoas que mais colaboram. Nesse caso, toda essa oração aqui está trazendo características às pessoas. Então, a oração adjetiva, número 3, tá bom? Todos disseram isto. Todos disseram que este foi o melhor filme do ano. Se eu consigo trocar por isto, então é uma substantiva, tá? Quem diz alguma coisa, logo é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, aqui o 2. Então, o gabarito é esse aqui. 2, 3, 1, 3, 2. Ok? Vamos adiante. Chegando aqui ao final da aula de hoje, nós temos uma pequena revisão a respeito daquilo que a gente verificou ao longo desses poucos minutos, tá? Primeira coisa, você já sabe que a oração, que é aquela frase que gira em torno de um verbo, uma locução verbal. A oração subordinada é aquela que vai depender de uma oração principal para que faça sentido, tá bom? Enquanto que uma oração subordinada adjetiva vai ter função de adjetivo, porque caracteriza o nome, né? Adverbial vai trazer uma circunstância, vai funcionar como adjunto adverbial. E, por fim, uma oração substantiva é aquela que vai exercer a função de substantivo. Daí você poder trocar por isto ou por suas combinações. Disto, nisto, para isso, por isto, com isto. Tá certo? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham ficado conosco até o final, até esse último bloco. Gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam nossas aulas e eu espero que vocês continuem se esforçando, estudando, para que vocês consigam alcançar o objetivo de vocês, tá bom? Obrigada por acompanharem até agora. Na nossa próxima vez que a gente se encontrar, você pode reportar suas dúvidas para mim e eu vou ter o maior prazer em tirá-las, tá bom? Um abraço, até a próxima, se Deus quiser. Beijão!